Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia a todos. Vocês devem ter reparado que nesse tempo da Páscoa, na missa, em geral nós ouvimos na leitura do Evangelho algum dos relatos da ressurreição de Cristo, de alguma das aparições de Cristo ressuscitado. E ouvimos na primeira leitura uma passagem da sequência do livro dos Atos dos Apóstolos. E vocês, se forem atentos, devem ter percebido que existe uma diferença bastante grande na atitude dos discípulos em uma e em outra leitura. Então, no Evangelho, logo depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus começou a aparecer para os discípulos, nós lemos que os apóstolos em geral estão cheios de dúvidas, estão com medo, indecisos. Na semana passada se contava como eles estavam trancados no cenáculo por medo dos judeus. Hoje nós ouvimos como eles estavam assustados e cheios de medo e chegaram até o ponto de pensar que Jesus fosse um fantasma. E Jesus então teve que comer na frente deles para dizer: veja, um fantasma não tem corpo como eu tenho, a paz esteja convosco. Ao contrário, nas leituras do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos os mesmos discípulos com toda a coragem. Os discípulos repletos já do Espírito Santo, que já havia sido derramado em Pentecostes, não têm mais dúvidas, estão repletos de fé, têm coragem. E na leitura de hoje, inclusive, nós ouvimos Pedro, diante dos mesmos judeus, dos quais na semana passada eles estavam se escondendo, com medo, e Pedro dizendo: vocês crucificaram Jesus, vocês soltaram Barrabás, vocês abandonaram o justo nas mãos dos maus, vocês crucificaram o autor da vida, mas o Pai o ressuscitou dos mortos. Para entender um pouco essa diferença, é preciso ver que o que acontece? Vamos lembrar, né? Aquilo que nós aprendemos na catequese. Jesus ressuscitou. Depois Jesus passou 40 dias aparecendo para os discípulos. E os discípulos ficaram inseguros, sem uma fé ainda plena. Depois de 40 dias, o que Jesus fez? Ele subiu aos céus. E 10 dias depois de subir aos céus, ou seja, 50 dias depois da ressurreição, o que o Senhor fez? Enviou o Espírito Santo em Pentecostes. E foi só então que os apóstolos começaram a crer com toda firmeza, a possuir toda a coragem, a possuir os dons do Espírito Santo, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o temor a Deus, esses dons que nós devemos pedir ao Senhor. Um aspecto sobre o qual eu gostaria de refletir hoje é que, então, São Pedro, como eu dizia, com toda a coragem do Espírito Santo, o livro dos Atos diz que os apóstolos, depois de Pentecostes, passaram a pregar com parresia, que significa coragem, destemor, desassombro, franqueza, sinceridade. Não tinham mais medo, como nós não devemos ter medo. Ninguém aqui deve ter medo de se declarar cristão. Ninguém aqui deve ter medo de professar a sua fé, de rezar em público, de dizer para os outros: eu acredito em Cristo, Cristo é o sentido da minha vida, Cristo é o meu Salvador. Ninguém aqui deve ter medo. E se você tem medo de professar a sua fé, se você é indeciso, se você até gostaria de ser cristão, mas não leva até as últimas consequências, não encontra força para agir como tal, peça a Deus que lhe conceda os dons do Espírito Santo. Peça a Deus que infunda em você um santo temor, a Deus que tire de você o temor dos homens. E é com essa atitude que São Pedro, depois de reprovar os judeus, dizendo: vocês mataram o autor da vida,
São Pedro dá a seguinte desculpa para os judeus, com um coração bondoso, também obra do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, assim como os vossos chefes. Eu gostaria de refletir um pouco sobre isso. São Paulo, depois de se lamentar dizendo, eu persegui a igreja de Deus, por isso eu não mereço ser chamado apóstolo, São Paulo diz, mas eu agi por ignorância. E o próprio Jesus, quando é crucificado, reza pelos seus algozes, dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso porque, quando nós pecamos, nós somos uns coitadinhos, uns bobinhos, café com leite, que não sabe o que faz? Não, nós sabemos em alguma medida. O fato é que todo pecado comporta, de um lado, mais ou menos malícia, maldade, e do outro lado, ignorância. A verdade é que se nós soubéssemos como o pecado é algo contrário à natureza humana, contrário à ordem estabelecida por Deus no mundo, como o pecado nos causa dano nessa vida e na eternidade, se nós tivéssemos uma dimensão clara do castigo que é merecido, em primeiro lugar pelos pecados mortais, que nos fazem merecer o inferno por toda a eternidade, mas mesmo dos pecados veniais, que nos fazem merecer penas no purgatório, que são infinitamente piores do que qualquer sofrimento que nós possamos experimentar nesse mundo, se nós tivéssemos um pouco de conhecimento do que é um pecado, nós não teríamos coragem de cometer um pecado deliberado, isso é, um pecado com plena consciência. Todos nós pecaremos, porque nós somos pecadores. Mas existe uma diferença radical entre pecar por fraqueza, pecar num momento de muito sofrimento, num momento de ira, num momento de descuido, no momento em que fomos colocados à prova, e pecar sabendo. E se nós formos atentos, nós vamos perceber que Deus sempre nos fala na nossa consciência, antes ou depois de nós cometermos algum pecado. Deus nos fala antes, nos advertindo, não diga isso, não faça isso, não vá para aquele lugar, não insista nisso que você está insistindo com essa pessoa. E às vezes Deus nos adverte depois. E a nossa consciência imediatamente, às vezes depois de fazer algo, de dizer algo, ou de omitir algo, a nossa consciência nos reprova. Você não devia ter feito isso. Você deveria ter feito aquilo. E o que eu gostaria de sugerir agora é que nós, com toda a sinceridade, peçamos a Deus que nos retire da ignorância que o pecado traz consigo. E eu lamento dizer, mas tem cristãos que não vão poder se desculpar diante de Deus, dizendo, eu não sabia o que eu estava fazendo, porque tem muitos cristãos que optam viver na ignorância. Eu gostaria que cada um refletisse sinceramente. Você procura saber quem é Deus na sua vida? Você procura conhecer a vontade de Deus na sua vida? Você sabe os 10 mandamentos de Deus que estão aí há milhares de anos, já foram revelados, manifestados por Deus? Você sabe quais são? Você sabe fazer um exame de consciência para a sua confissão, a ponto de dizer, eu sei o que é pecado e o que não é. Eu sei quais são os meus deveres como pai, como mãe, como filho, como trabalhador, como estudante, como padre. Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar saber quem é Deus. E hoje existem muitas formas de nós nos distrairmos, de jogarmos o nosso tempo no ralo com
distrações, com internet, com redes sociais, com entretenimento, com lazer, com passeio, mas nós somos seres racionais, criados por Deus para conhecer a verdade e para conhecer a Deus. E nós temos um dever que decorre do primeiro mandamento, de buscar conhecer a Deus. Como? Você lê o Evangelho todos os dias, pelo menos o Evangelho do dia. Você procura de vez em quando ler algum livro que trate da fé católica. Hoje em dia, graças a Deus, tem tantas editoras católicas boas no mercado que publicam livros mensalmente. Você procura usar a internet, que nós sabemos que tem tanta coisa ruim e que afasta as almas de Deus. Você procura usar a internet para coisas boas, para ouvir boas pregações, para ouvir boas aulas sobre a doutrina católica, para procurar conhecer a Deus e sair da sua ignorância? Ou você está satisfeito andando nesse mundo como um cego que não sabe para onde ir? Mas uma outra coisa que pode nos tornar ignorantes para as coisas de Deus é o pecado. Cada vez que nós fazemos um pecado conscientes, eu sei que isso é pecado e ainda assim eu vou fazer, porque eu prefiro a minha vontade à vontade de Deus, sabe o que acontece? Se forma como uma crosta diante dos nossos olhos. E nós vamos perdendo a capacidade de ver a Deus e de conhecer a verdade. Talvez vocês já tenham tido essa experiência de fazer algo que vocês sabiam que era errado, depois vocês ficaram mal na consciência, pensando, não devia ter feito isso. Se você insistiu em fazer aquilo 1, 2, 3, 4, 10 vezes, aquilo que te causava um gosto amargo na consciência parou de te causar um gosto amargo na consciência. Depois que você insistiu naquilo muitas vezes, não só aquilo não causava mais um gosto amargo, mas aquilo era para você motivo de satisfação e não tinha nenhum problema fazer aquilo. E eu, como padre, já ouvi várias pessoas dizerem o seguinte, ao explicarmos, olha, meu filho, isso que você está fazendo é pecado, e é pecado grave, não deve continuar fazendo isso. Eu já ouvi várias pessoas falando, mas eu não sinto que faz mal para mim fazer isso. Eu não acho que é errado. E vejam, em primeiro lugar, pecado não é uma questão de sentir. Você pode fazer algo profundamente mal e sentir-se bem. Aliás, um psicopata se sente bem fazendo as coisas mais terríveis do mundo. Ele se sente bem. Não deixa de ser pecado porque ele se sente bem fazendo aquilo. Mas se nós formos ignorantes, se nós não conhecermos a doutrina católica, se nós não conhecemos os 10 mandamentos, e se além de tudo nós insistimos em fazer o mal, você vai pecar gravemente e não vai ver nenhum mal nisso. Qual é o problema de faltar na missa de domingo? Deus lá está preocupado com isso? Não senti nenhum mal nisso. Qual é o problema de praticar atos contrários à natureza humana? Eu até me divirto fazendo isso. Eu não acho que Deus me condene por isso. Qual é o problema? E a pessoa vai caindo num sentimentalismo que só mostra duas coisas. O quanto essa pessoa é ignorante e o quanto a sua consciência está afastada de Deus, e nós precisamos pedir a Deus a luz da verdade. Se costuma dizer que os homens se condenam por culpa própria, não é por culpa de Deus. Porque aos poucos trocaram a verdade pela mentira, a luz pelas trevas, o conhecimento de Deus e da sua luz e da sua verdade pela ignorância, mas a ignorância não pode salvar ninguém. E além disso, com isso eu concluo,
nós precisamos obedecer a Deus para nós não nos abandonarmos na ignorância, e sobre isso a segunda leitura diz com clareza: para saber se conhecemos a Deus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, se nós dissermos, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas a gente não faz a vontade dele expressa nos seus mandamentos, nós não o conhecemos e não o amamos, porque não o conhecemos. Ninguém ama quem não conhece. Mas é preciso também pedir a Deus que Deus nos tire da ignorância. E a esse respeito, no Evangelho de hoje, se conta que Jesus estava alentando os apóstolos que não acreditavam ainda nele, que tinham dúvidas no coração, e diz: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? E em seguida, o evangelista diz que Jesus abriu a inteligência dos apóstolos para que eles conhecessem as Escrituras. Nós precisamos buscar a verdade, nós precisamos evitar o pecado para que nós não nos afastemos da verdade, mas nós precisamos pedir a Jesus que abra a nossa inteligência. E é impossível crer, é impossível compreender a verdade, é impossível compreender as Escrituras sem que Deus nos dê os dons do Espírito Santo. E uma última pergunta que nós poderíamos nos fazer: dentre as muitas coisas que nós pedimos a Deus, você pede para Deus o Espírito Santo? Jesus diz que se vocês que são bons pais e sabem dar coisas boas para os seus filhos, se o seu filho pedir um pão, não lhe dará uma serpente, se pedir um ovo, não lhe dará um escorpião, quanto mais Deus não recusará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Eu gostaria que nós pedíssemos a Deus, assim com sinceridade, a capacidade de conhecê-lo, a capacidade de conhecer a sua vontade, de amar a sua vontade. Que nós peçamos a Deus a capacidade de fazer o bem, porque até o desejo de fazer o bem é algo que é Deus quem nos dá. Que nós peçamos a Deus com coragem e com confiança a capacidade de evitar o mal. Por mais que seja difícil alguma coisa que parece que nos custe, que nós não temos força para fazer, é preciso ter essa confiança, essa certeza. Ninguém está abandonado aos seus pecados. Deus vai nos assistir, Deus vai nos ajudar. Deus é o primeiro interessado no nosso bem, na nossa salvação. Mas é preciso que nós nos decidamos de uma vez a escolher a luz de Cristo no lugar da escuridão, a escolher a verdade no lugar da ignorância, a escolher a vontade de Deus no lugar da nossa própria vontade. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós e nos ajude a nos salvarmos, a nos livrarmos de toda forma de ignorância acerca do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.